Você já bebeu a sua água hoje? E aí, criançada, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Então, fiquei sabendo que que teve um simuladinho da FUVEST bacana aí, e eu confesso que eu me enfatuei com alguns desses exercícios, então eu queria separar alguns dias aí, pelo menos umas 2 ou 3 vezes por semana, para fazer alguns exercíciozinhos com vocês. Vai que vocês curtem, vai que de repente isso aqui vira uma série, sei lá. Mas enfim, eu separei um que toca no meu coração de maneira bastante peculiar. Análise combinatória, minha galera. Olha só esse aqui. Esse aqui caiu nessa FUVEST, que aconteceu acho que no dia 26, simulado da FUVEST, de primeira fase. Tá? Ele fala assim: em cada partida de um determinado jogo, pode-se ganhar ou perder com igual probabilidade, mas não empatar. Quando se ganha uma partida, ganha-se 0,1. Vamos considerar isso como pontos, P de pontos. E quando se perde uma partida, perde-se 0,1. Suponha que um jogador jogue exatamente 10 partidas desse jogo. Qual é a probabilidade desse jogador obter lucro em um jogo com exatamente 10 partidas? Dito isso, a gente vai ter que primeiro estabelecer algumas informações importantes aqui. Vamos lá. Que informações importantes? Primeiro, o que cada coisa significa. Ele fala sobre 10 partidas, então vamos deixar as coisas claras aqui. Ele fala sobre 10 partidas, mas mais importante, ele cita muito a ideia de que ele precisa ter lucro. O que significa ter lucro? Bom, se você ganha pontuação ao acertar e perde ao errar, ter lucro quer dizer que você sai com mais pontos do que zero, considerando que zero é como você começa. Só que agora vamos pensar, de que maneira eu posso obter lucro? Bom, se eu ganho a mesma quantidade de partidas que eu perco, tudo que eu ganhar, eu vou perder. Então, a situação de ganhar 5 e perder 5 é a situação de equilíbrio. Você não ganha, você não perde. Você fica no zero. O que quer dizer que para eu ter lucro, eu preciso acertar, eu preciso ganhar mais do que a metade das partidas. Só que mais do que a metade não é uma situação única. E aqui que está a jogada da coisa. Para eu ter lucro, eu preciso pensar em todas as maneiras em que eu posso ganhar mais do que perder. Eu posso, por exemplo, vencer. Vamos chamar V de vencer. Eu posso vencer 6 e perder 4. São 10 partidas, eu ganho mais do que eu perco. Aqui eu perderia 0,1 quatro vezes, o que significa que eu perderia 0,4. E aqui, como eu venci 6, eu ganharia 6 vezes 0,1. Eu ganharia 0,6. O que me faz, portanto, pensar que se isso acontecer, o que vai ter? Eu vou ter mais 0,6 com menos 0,4, eu vou ter 0,2. Só que 0,2 positivo. Essa é a graça da coisa. Então, a partir do momento que eu ganhar uma a mais do que a metade, e a partir disso, eu vou ter lucro. Só que de quantas maneiras eu posso fazer isso? Aí que vem a graça. Porque eu posso vencer 7. Se eu vencer 7, eu perco 3. Já é lucro. Eu posso vencer 8 e perder 2. Continua sendo lucro. Eu posso vencer 9 e perder somente uma, da mesma maneira que eu posso vencer todas e posso perder nenhuma. Então, cada uma dessas 5 situações, aparentemente, vencer 6, vencer 7, vencer 9, vencer 8 e vencer 10, todas elas me trazem lucro. Porém, eu preciso analisar qual é a probabilidade que eu tenho de fazer isso, considerando que eu tenho 10 jogos em sequência. E é aí que o pessoal começa a se perder. Por quê? Porque a pessoa que é mais fácil de impressionar, ela vai querer fazer na mãozona. O que é fazer na mãozona? É verificar caso a caso todas as possibilidades, até o momento em que ele vai perceber que tem muitas formas disso acontecer, ele desiste da questão e ele pula. Por isso que a FUVEST ela não é tão parecida com o Enem, no sentido que dá para você se virar só com o que o exercício te fornece.
Para uma prova como a FUVEST, ou como a Unicamp, ou como a Unesp, você precisa ter um certo domínio técnico do que está acontecendo. E quando você olha para um exercício desse, tem que vir uma ideia na sua cabeça que é: de quantas maneiras eu consigo, em 10 jogos, por exemplo, ganhar 6 e perder 4? Isso são eventos repetitivos. Mas vamos tentar primeiro criar um exemplinho para depois eu jogar a fórmula no seu colo e ver o que acontece? Vamos lá. Vamos pensar no nosso caso onde eu venço 6. Situação meio apertada, mas ainda é uma situação de vitória. Vamos lá. São 10 partidas. Vamos imaginar então que eu posso vencer, 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 vencer a 6. Só que por conta disso, eu perdi, perdi, perdi e perdi. Mas aí eu te pergunto, esse é o único jeito de eu ganhar 6 vezes? É aí que está o problema. Porque eu poderia, de repente, sei lá, ter... Deixa eu pegar uma cor bonita que eu ia pegar uma marrom. Eu poderia, por exemplo, aqui na quarta partida, eu poderia ter perdido. E aí, de repente, essa vitória ter ido para a sexta partida. Desde que eu mantenha a quantidade de vitórias e de derrotas, independente de em que sequência eu vou montar isso, eu tenho a mesma pontuação final. Porque a ordem em que eu vou ganhar os pontos e perder pontos não vai afetar em nada o meu score total. O que me importa são vencer 6 vezes. Então aparece aqui uma palavra muito importante, que é a palavra permutação. De quantas maneiras eu consigo permutar todas essas partidas? Eu quero permutar todas. E aí, eu não vou dizer para você que tem só um jeito de fazer, mas aqui eu vou te falar que uma coisa que te ajuda muito é o próprio português, porque o português te carrega às vezes para algumas fórmulas da matemática que você não tinha associado logo de cara. Por exemplo, só o fato de eu ter falado para vocês que eu quero me assegurar que eu ganhei 6 vezes num total de 10, já deveria estar te trazendo algumas memórias. Como assim, professorzinho? Da seguinte maneira, eu tenho 10 partidas e eu quero que 6 delas sejam vitórias. Então, olha que belezinha. Eu quero que de um total de 10 partidas, 6 delas, quaisquer, sejam vitórias. Então, de quantas maneiras em 10 partidas eu consigo vencer 6 delas? Aí aparece o nosso querido do nosso binomial. Um binomial de 10, onde eu escolho 6. Aí você fala, mas espera, como que essa fórmula funciona? O elemento de cima, ele sempre tem a ver com quantos espaços você tem à sua disposição. Quantos espaços você pode ocupar. E o número de baixo tem a ver com quantos deles você pretende ocupar, independente da ordenação e da sequência que você monta. Então, você tem 10 espaços e quer escolher 6 deles para ocupar com vitórias. Mas, e o resto? E os demais? E os demais 4 espaços? Eles já estão inclusos nessa ideia. Porque ao falar que os 6 você está escolhendo para serem vitórias, os outros 4 obrigatoriamente vão ter que ocupar a outra função, que é a função de perder. Então, aqui inclusive você tem 2 jogadas. Porque vamos supor que você é uma pessoa mais pessimista, você é o tipo de pessoa do copo vazio. Por sinal, não seja essa pessoa. Porém, se você for, você também pode pensar da seguinte maneira. Das 10 partidas, eu escolho 4 para serem derrotas. Mas, aí é outro binomial. Será que é? Porque assim, quando você calcula 10 que escolhe 6, o que você vai fazer? Tem uma formulinha por trás dela. A fórmula do número binomial, do binômio de Newton. Ele fala que é o fatorial do elemento que está em cima, o fatorial do seu total, que é como se você estivesse permutando todo mundo, dividido por 10 menos 6, também fatorial. Aí você fala, mas por que 10 menos 6? Porque dos 10 você quer permutar somente 6 deles. Então os outros 4 você quer eliminar do jogo. Esse 10 menos 6 vai eliminar os que você não quer permutar. Vezes o fatorial do de baixo. O que esse 6 fatorial vai fazer? Ele vai eliminar o sequenciamento. Ele vai pegar somente um subconjunto
de todas as sequências que você pode montar a partir daquele conjunto de vitórias. É como se cada vitória... Assim, sem aquele 6, você estaria dizendo que cada vitória tem a sua própria importância. Mas com esse 6 fatorial, você está dizendo que o que importa é que seja vitória. Então esse 6 fatorial, ele serve para eliminar o sequenciamento das vitórias, desde que sejam vitórias, tá? Aí você fala, tá bom, quanto que vai dar isso aqui, tio? Vamos lá, em cima vai dar 10 fatorial, embaixo 10 menos 6 é 4 fatorial, vezes 6 fatorial. 10 fatorial, qualquer número fatorial é o número multiplicado por todos os naturais antecessores a ele até o 1. Porque se você for multiplicar por 0, vai zerar tudo. Então, você poderia falar que isso aqui é 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6. Mas eu vou fazer uma pausa artística aqui para falar que é 6 fatorial. Porque, querendo ou não, 6 fatorial seria multiplicar 6 pelos antecessores. Então, eu posso parar no meio do caminho, porque isso não vai fazer nenhuma diferença. Só que, para a gente, aqui, isso tem uma vantagem. Porque ele corta com o 6 fatorial que estava embaixo. E o 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Nisso, fazendo essa continha bem bonita, bem bacana, bem fácil, bem marota, você tem que 4 vezes 2 dá 8, então ele já vai embora, fica 1 para todos eles. 9 dividido por 3 vai dar 3. 3 vezes 7 vezes 10 vai dar 210. Então, o que eu estou te dizendo é que tem 210 maneiras, 210 formas de eu escolher 6 espaços dos 10 e preencher eles com vitórias. 6 espaços quaisquer. Formar é ótimo, formas. Pro, você largou aquele 10 que escolhe 4 ali. Olha só que coisa interessante. 10 que escolhe 4, usando a formulinha do binomial, é você falar para mim que você tem 10 fatorial, dividido por 10 menos 4 fatorial, vezes 4 fatorial. Só que, galera, olha com um pouco mais de carinho para isso aí. Isso vai dar 10 fatorial, dividido por 6 fatorial, vezes 4 fatorial. É a mesma coisa, galera. Esses binomiais são ditos simétricos. Por quê? Porque, conceitualmente falando, você escolher 6 em 10 é você deixar de escolher 4 em 10. Então, ao escolher o 6, você está automaticamente excluindo os outros 4. E vice-versa. Então, você pode calcular qualquer um dos dois, porque eles automaticamente vão ter o mesmo valor. E como que eu saberia disso sem ter feito a conta? Você também pode pensar que 6 mais 4 totaliza 10. Então, quando os dois binomiais têm o mesmo número total e os de baixo somados dão o total, eles são simétricos e, portanto, eles têm o mesmo valor. Mas lembra do que eu falei do conceito? Se você tem 10 espaços e você escolhe 6, é o mesmo que desses mesmos 10 espaços você deixar de escolher 4. Nisso, eu estou falando para vocês que tem 210 maneiras de eu vencer 6 e perder 4. Será que vocês conseguem fazer para cada um dos outros quanto que vai dar? Então, vamos primeiro calcular de quantas maneiras isso pode acontecer. Tá? Vencer 7 e perder 3. Podemos fazer 10 que escolhe 7. Só que 10 que escolhe 7 é a mesma coisa que 10 que escolhe 3. Percebam, inclusive, que tem a ver realmente com vencer e perder. Tá? 10 que escolhe 7 e 10 que escolhe 3, basta você seguir as mesmas formulinhas que a gente fez ali. Tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui de cabeça, porque aí eu já confio. Então é bom que você também tem que ter um trabalho, né? Vamos parar com essa preguiça. 10 vezes 9 vezes 8, dividido... 120? É isso? É 120. Tem 120 maneiras de eu ganhar 7 partidas em 10. 10 que escolhe 8 para quando você quer ganhar 8 partidas, que, portanto, por simetria é a mesma coisa que 10 que escolhe 2. Esse 10 que escolhe 2 é mais fácil, porque é 10 vezes 9 dividido por 2 vezes 1. 45. Tem 45 maneiras de eu vencer 8 em 10 partidas. 9 e 1
10 que escolhe 9 para vencer, que é a mesma coisa que 10 que escolhe 1 para perder. Qualquer coisa que escolhe 1 é ela mesma. Existem 10 maneiras de eu ganhar 9 partidas. Lembra que se são 10 partidas e eu quero ganhar 9, então quer dizer que eu tenho que perder uma. Eu posso perder qualquer uma das 10. Então eu tenho 10 maneiras de fazer isso. E eu posso vencer as 10. 10 que escolhe 10, que é a mesma coisa que 10 que escolhe 0, porque aí é como se eu falasse para você que eu estou escolhendo nenhuma partida para perder. E qualquer coisa que escolhe ela mesma ou 0 vai dar 1. Então, nisso eu calculei de quantas maneiras eu posso fazer cada uma dessas coisas. Perceba que é um cálculozinho que é relativamente trabalhoso, mas é porque eu também estou explicando tudo para vocês. Mas vamos falar a verdade que não é para tanto, tá? Dito isso, vamos pegar esses valores que eu peguei aqui e vamos colocar eles aqui, porque a gente agora vai ter que trabalhar um pouquinho mais com eles. O 210, quais eram os outros? O 120, o 45, o 10 e 1. Agora, vamos imaginar o seguinte? Isso é a quantidade de maneiras, mas não é isso que ele quer da gente. Ele quer saber qual é a probabilidade. Só que agora vamos analisar qual é a probabilidade de qualquer uma dessas coisas acontecer. Para quem não lembra, a probabilidade de um evento qualquer acontecer é a quantidade de maneiras que ele pode acontecer, ou casos favoráveis, como a galera chama, dividido pela quantidade de maneiras que tudo pode acontecer, que é chamado espaço amostral. Tudo pode acontecer de determinadas maneiras, mas só um subconjunto deles é o que me interessa. A tem a ver com o que me interessa, e S tem a ver com o total. Só que agora, vamos pensar um pouquinho? O exercício falou uma coisa muito importante. Ele falou que ele tem a mesma chance de ganhar e a mesma chance de perder. Se essas são as duas únicas coisas que podem acontecer, porque o empate não é uma possibilidade, vamos parar para pensar que se só dá para ganhar ou perder e a chance é a mesma, existem 50% de chance de cada uma dessas coisas acontecer? Então a chance de eu ganhar é 50%. Vencer é 50%. E a chance de eu perder é 50% também. Ok, interessante. Só que porcentagem, por mais que seja legal trabalhar com porcentagem, você também tem que olhar para o enunciado e olhar para as alternativas. As alternativas estão todas na forma de fração. Então, talvez usar os 50% não seja a coisa mais vantajosa que a gente vai ter que fazer. Talvez seja melhor a gente tratar qualquer um deles como meio. Só que agora vamos pegar o caso que eu sugeri ali no começo? Ganhar, 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 6 vezes. Perder, 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 4 vezes. Qual é a probabilidade disso acontecer? Aí você fala, eu tenho que ganhar a primeira, e ganhar a segunda, e ganhar a terceira. Você fala, opa, ele está dando uma ênfase interessante para esse e, e assim por diante. Sim, porque quando você percebe que você precisa que os eventos aconteçam um na sequência do outro, um e o outro, ou ambos ao mesmo tempo, você entra numa coisa chamada regra do E, ou princípio multiplicativo, ou o famoso princípio fundamental da contagem, onde quando os eventos são independentes, você pode simplesmente multiplicar a probabilidade deles todos, e você vai ter a probabilidade do negócio inteiro acontecer. Independentes. O que significa independentes? Quando um deles acontecer, não afeta o próximo de acontecer. E de fato, você ganhar a primeira não afeta o que vai acontecer na segunda. Você ganhar a primeira é um evento independente do que vai acontecer na segunda. Então você tem meio para o primeiro, meio para o segundo, meio para o terceiro e assim por diante até a última partida que você também vai ter meio. Você vai ter meio vezes meio em 10 partidas. Você fala meio vezes meio, 10 vezes. Isso é meio elevado à 10ª potência. E meio elevado à 10ª potência é 1 em 1024. O que já até te dá um calorzinho no coração, porque você já falou, as alternativas não sei, elas têm uma carinha de que estão levando para isso. Mas não para o 1024. Então a gente vai ter que pensar um pouquinho mais aqui. Vamos lá. Então, galera, vamos pensar em todas essas coisas aqui que acabaram de acontecer? Vamos pensar em todas essas possibilidades?
Isso aqui não é a probabilidade, é a quantidade de maneiras que cada uma delas pode acontecer. E aí eu te pergunto, qualquer uma delas me interessa? Eu posso ganhar 6 e perder 4? Posso. Eu posso ganhar 7 e perder 3? Posso. Eu posso ir etc, etc? Posso. Mas eu posso fazer essas coisas ao mesmo tempo? Não. Ou eu ganho 6 e perco 4, ou eu ganho 7 e perco 3, ou eu ganho 8 e perco 2 e assim por diante. Perceberam a palavra? Ou são eventos que não tem, pelo menos nesse caso, eles são disjuntos, 2 a 2, o que quer dizer que eles não podem acontecer ao mesmo tempo. Ou acontece um, ou acontece o outro. E da mesma maneira que o e envolve o princípio multiplicativo, o ou envolve uma coisa chamada princípio aditivo, ou regra do ou. Princípio aditivo. Basta eu somar essas possibilidades e eu vou ter o total de maneiras que o que eu quero pode acontecer. Então, se eu fizer 210, que é de vencer 6, mais 120, que é ou ganhar 7, mais 45, que é ou ganhar 8 e assim por diante, eu vou ter a quantidade de maneiras no total que me apetecem. 210 mais 120, 330. 330 mais 45, 375, 385, 386. 386 maneiras no total. Aí você fala, mas espera, 386. E cada uma delas tem uma probabilidade de 1024, de 1 em 1024 de acontecer? Então, das 1024 coisas que podem acontecer, 386 me interessam. Vocês já sabem onde eu vou chegar, né? A probabilidade do nosso evento acontecer, que é eu sair no lucro, é 386 em 1024. Ou, simplificando um pouquinho a fração, 193 em 512. Alternativa A. É um exercício fácil. Vamos falar a verdade. Agora, momento falar a verdade aqui com vocês. Mas não desse jeito assustador, peraí. Vou falar a verdade para vocês. Esse é um exercício que ele é relativamente fácil, vamos colocar assim. Ele não é dos mais difíceis, ele não é dos mais absurdos, mas ele demanda que você entenda a técnica do que está acontecendo, e ele demanda mais do que nunca, e essa é uma coisa que eu falo para os meus alunos, ele demanda que você saiba interpretar texto. E mais do que isso, ele demanda que você saiba se colocar na situação para pensar no que pode e no que não pode acontecer. Existem outras formas de fazer esse exercício? Tem. Eu sugiro, inclusive, que você tente uma coisa, que é pensar assim, e se ao invés de eu calcular as maneiras em que eu posso ganhar, eu calculasse as que não podem acontecer e tirassem do 100%? Isso também pode acontecer. É um conjunto complementar. Então, eu sugiro que você dê uma olhada, veja o que te apetece e qualquer coisa, manda mensagem aqui, tá? Manda sugestões, manda coisa no meu Insta, qualquer coisa, qualquer sugestão, qualquer pedido, qualquer indicação, que a gente resolve. Certo? Eu vou tentar manter um pouquinho mais de frequência com essas postagens, porém, dependo do engajamento. Dá o like aí, galera. Pera, não, esse aqui merece. Dá o like.